a cristão, diferença né? no cristão. Se equilibrou, Não, manteve o equilíbrio e ainda foi eu evangelizar. segurei, e eu evangelizei ele, não sei como foi que eu dei conta. Deu uma palavra que é evangelismo. Não, é um evangelismo mesmo, de verdade. E quando eu cheguei no hospital, eu saí do hospital com a minha esposa, ela com a dor ainda, tomou um medicamento, pegou e deitou, aí eu conversei com ela, e ela dormiu. E eu fui orar, eu pedindo a Deus, Senhor. Agora até eu fiquei com medo de andar de moto, mas eu não vou mostrar fraqueza para ela. Olá, queridos, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao podcast Mais Conhecimento Bíblico, um podcast criado e desenvolvido para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Quero dizer para você que está nos assistindo, que vai nos assistir, que é um prazer ter você aqui conosco nesse podcast, nessa mesa de comunhão. Mesa essa que o Senhor tem nos dado a oportunidade de homens de Deus, mulheres de Deus estar vindo aqui, e nós aqui temos aprendido um pouco mais acerca da palavra de Deus. É nessa mesa de comunhão que nós temos, né, ouvidos, experiência, temos ouvido pessoas que o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa, louvado seja o Senhor, e quero dizer para você que nesse episódio aqui, ele não será diferente. Então, por isso eu peço para você, fica conosco, não é isso? Deixe o seu like, o seu comentário sobre aquilo que nós vamos conversar aqui, louvado seja o Senhor. Acredito que todos nós aprenderemos um pouco mais acerca da palavra de Deus, seremos edificados, louvado seja o Senhor. Então fique por aqui, no nome de Jesus. Queridos, nessa oportunidade, o Senhor nos dá a honra de estar vindo aqui, nos estudos do podcast Mais Conhecimento Bíblico, meu amigo cantor Elesiel. Glória a Deus. Varão, paz do Senhor, seja bem-vindo no nome de Jesus. Obrigado. Se apresente para o povo aí. Obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos. Como vocês me conhecem, sou conhecido aqui como o cantor Elisiel Levita, na cidade de Canaã dos Carajás. Fui aqui convidado no podcast Mais Conhecimento Bíblico. É uma honra de estar aqui com o Senhor. Obrigado, meu pastor. Glória Deus abençoe sua vida. E vamos estar aqui falando um pouco do nosso testemunho aí. Obrigado, pastor, pelo convite. Glória a Deus. Queridos, como os irmãos que têm nos acompanhado aqui, você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal do podcast Mais Conhecimento Bíblico, eu gosto sempre de iniciar aqui os nossos episódios, aos convidados que o Senhor tem nos dado a honra de estar vindo aqui, perguntando, né, como que se deu a conversão dessa pessoa, como que essa pessoa veio para os caminhos de Cristo, como foi o encontro dela com Cristo. Nessa oportunidade não vai ser diferente. Eu já quero perguntar aqui para o meu amigo, cantor Elisiel Levita. Varão, o senhor vem de uma família cristã, de um berço cristão ou não? Como que se deu aí o seu encontro com Cristo? Como que Cristo te encontrou? Né? Fala um pouco para a gente aí, no nome de Jesus, o seu testemunho. Bom, meu pastor, e para a gente estar contando um pouco do nosso testemunho, né? Quero lhe dizer que o começo não foi de um berço cristão. Como foi a minha história? A minha história, né? Eu, desde criança, morava em São Luís, lá uma cidade, a capital do Maranhão, né? E eu cheguei aqui na época do CDR 2. Não sei se o senhor já ouviu falar na época aqui do CDR 2. E a gente veio pra cá, eu vim pra cá com 9 anos. Hoje eu tô com 32 anos. Já tem uns anos aqui. Mas pioneiro. Pioneiro, e é um pioneiro da cidade. Vi a cidade crescer. Mas, no entanto, nesse meio tempo, eu não era evangélico. Eu tinha um sonho. Sim, um sonho era de cantar. E o meu foco era cantar. E comecei a trabalhar com os 9 anos de idade. Aqui nessa cidade de Canaã dos Carajás, eu trabalhei como engraxate aqui nessa cidade. Vendi muito picolé. Trabalhei também em padarias. E depois eu fui trabalhando em oficinas. Trabalhei em oficina de bicicleta e depois fui para de moto. Trabalhei uns 2 a 3 meses como ajudante na mecânica. Depois eu fui para lanternagem. Lanternagem lá é o que eu trabalhei uns 4 anos. 4 anos. Trabalhei. De lá, eu tenho um irmão mais velho. Ele me deu uma experiência e uma
uma visão de querer cantar. Ele começou a cantar nos barzinhos daquela época. Você também já tinha esse desejo, Eu né? tinha um desejo de cantar. Aí eu vi que ele começava a cantar e me inspirou eu cantar também. Eu comecei, rapaz, eu trabalhando aqui nessa lanternagem, eu comecei a ir, visitava. Aí eu moro naquele bairro no Brasil ali, muitos anos. E eu saía pela madrugada, até que minha mãe, ela tinha medo. Minha mãe, ela tinha medo da gente estar saindo de madrugada, né? Porque numa época daquela, nós que era jovem saindo de madrugada, a mãe fica muito preocupada. Isso. Preocupada demais. E eu saía, não, mãe, não se preocupa não. Inclusive, é algo na minha vida que eu nunca toquei um álcool na minha boca. Você acredita? Mesmo lá no secular, eu nunca toquei um álcool na minha boca, nenhuma droga, nenhum tipo de ilícito. E mesmo assim, eu não aceitava. O desejo era cantar. Não, o meu desejo lá, o meu foco, eu estava focado, era cantar. E a partir de hoje que eu estou no Evangelho, o que eu costumo dizer, eu falo para todo mundo, que Deus ele não une pessoas, ele une ao propósito. Glória a Deus. E se a pessoa estiver focada no propósito dela, Deus faz acontecer. Naquele exato momento, e eu era um jovem, moço, que sempre temia a Deus. Só que eu não tinha renúncia. Era diferente. Era algo diferente. Que eu temia Deus, mas eu não tinha renúncia. E para mim, como é que eu ia entender isso? Se eu não estivesse nos passos do Senhor. Eu tinha que entender, né? Na verdade. Aquele meio tempo, eu comecei a cantar nos barzinhos, me deram a oportunidade. Eu comecei a cantar. A carreira começou aqui em Canaã. Começou em Canaã. Canaã dos Carajás, os barzinhos, os boates, tudo que pensava. Inclusive, eu não sei se é aqui próximo da sua casa, tinha chamado uma boate Ibiza. Ainda tem, só que tá desativada. Desativada, né? Glória a Deus. Ali. Glória a Deus. Ali era um ambiente mesmo ali que não é pra família, não. E eu visitava isso. Nessa época você tava com quantos anos? Rapaz, eu tava com 16 a 18 anos, por aí. Já estava aí rodando todos os bares de Canaã, Paraupebas, Marabá. Tinha um sonho de viajar para vários lugares. E fiz aberturas de shows mundânicos. Como aquele chamado cantor Amado Batista. Fiz a abertura dele com 28 mil pessoas lá. Rapaz, e eu me tremia todo. E lá eu fiz a abertura do show da Calcinha Preta. Chamada Calcinha Preta, né, na época. E eu passei muitas coisas ali no mundo. Mas só que tinha algo diferente de mim. Que era o vazio. Eu não entendia, meu pastor, aquele vazio. Toda vez quando eu tava... Vazio esse que não preenchia. Por não mais preenchia. que você Estivesse cantando todos os dias convite. Não tinha dinheiro. Não tinha... O meu foco lá não valia nada quando eu chegava em casa. Parece que não valia nada. Porque vinha aquela tristeza. E era uma angústia forte que meu Deus, que angústia é essa? Sempre eu falava. Inclusive, mesmo quem vive o espiritual hoje, naquele tempo eu não entendia o que era espiritual, meu pastor. Eu não entendia. Ouvia falar e tudo, mas não compreendia. Não compreendia, não entendia. Mas eu via os espíritos malignos tentando se aproximar de mim. Eu via. Ali, o que eu entendi hoje? Hoje eu entendo que Deus já tinha abrido a minha visão ali. Mas eu não estava entendendo. Por quê? Porque ali já era um processo que Deus estava me puxando. Hoje eu entendo assim. Antigamente eu não entendia. Antigamente eu só estava focado em querer cantar. E por entanto eu passei muitos processos ali. Muitas dificuldades também já passei aqui. Canaã também. Cantou mais ou menos quantos anos aí no secular? No secular eu cantei... Provavelmente eu cantei uns 10 anos, professor. 10 anos aí servindo o mundo. 10 anos servindo o mundo, o prazer da carne mesmo. 10 anos servindo lá, cantei de tudo mesmo. Fui compositor.
E ainda sou compositor, né? Eu fui compositor de muitos cantores. E agora a composição Não, agora é pro reino, pro né? reino. Reino de Deus. Inclusive, eu tive uma música secular que ela fez sucesso em Canaã. Eu fiz uma música na época. E essa música ia parar na mesa de um cantor famoso. Já estava na mesa dele, de um cantor secular no mundo, né? Que até teve um jovem que ele começou a tocar comigo. Ele era guitarrista na época. E eu tocava violão e ele fazia o solo na guitarra. E ali ele sempre estudava comigo, aí os outros meninos sempre focavam nele, falavam assim pra ele: rapaz, tu não sai daí não pra curtir, brincar um pouco não. Aí ele falou: não, moço, eu quero estudar, me deixa estudar aqui. Ele pequenininho, ele na base de uns 15 anos. Hoje ele já tá com os seus 27 anos, por aí. E hoje ele tá tocando numa banda famosa no secular. No secular. E inclusive, meu pastor, também teve muitos cantores. Muitos cantores mesmo. Teve uma que foi até pro Raul Gil. Uma cantora secular, ela falou pra mim: rapaz, eu te vejo aqui nesse barzinho e tudo. Ela sentou de frente a frente, assim como eu estou pro senhor. Ela sentou de frente a frente contigo aqui, mas eu não sinto que tu vai fazer sucesso aqui nesse mundo, não. E eu virava a cara, ficava Já era Deus, já. usando a própria cantora lá. E eu não entendia, né? Deus é Deus, né, Varão? Deus é Deus. Deus usa a boca de todo mundo. Quando ele tem um propósito com alguém, Deus Isso usa mesmo. com todo mundo. Isso é uma coisa interessante. Eu estava até comentando esses dias aqui com meus pastores que uma certa feita uma irmã falou que estava passando por uma prova grande, né? E ela disse que saiu e ia questionando, reclamando, e Deus foi e usou uma pessoa bêbada para ela. Disse assim, ó, esperai no Senhor. Rapaz. Então, irmãos, você que está nos assistindo, Deus Sim. é Deus. Quando Deus ele é decide Deus. trabalhar, e ele quer trabalhar, chamar uma pessoa para um propósito, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quiser, e ninguém pode impedir. Não, e a gente não entende. E a gente não entende no momento ali. No momento a gente não entende. Eu digo com toda certeza e convicção que eu não entendia os processos que Deus estava me colocando. Por isso que eu falo lá em capítulo... Vou abrir a Bíblia aqui, capítulo... Mateus, capítulo 4, verso 1, fala lá que o Espírito de Deus conduz Jesus ao deserto. Isso mesmo. Depois que ele foi batizado ali por João Batista, né, meu pastor? É. E vem e é batizado por João Batista. E no meio termo, o próprio Deus fala que essa mensagem chama muito a minha atenção hoje. Por que que eu falo? Tem muita gente que quer correr do seu deserto. Mas ali me ensina e eu não correr, eu abraçar o meu deserto. É difícil levar essa palavra para muitas pessoas que estão passando um processo. É difícil. É verdade. Mas eu escutei muitas coisas assim. Quando eu me converti a Deus, eu me dediquei a servir a Deus, porque eu já acreditava em Deus, mas eu não queria servir. Queria mesmo era o secular. Não, queria o secular. A minha carne estava pedindo aquilo. O secular. E eu não queria aceitar o propósito de Deus na minha vida. A gente quer algo de Deus, mas não aceita Deus. Não quer muitas vezes, não quer renunciar, né? Não, é a renúncia. É a renúncia. Eu estava falando hoje para minha mãe que o dinheiro é a má de todas as coisas, né? É, o amor ao dinheiro, é a raiz. É a raiz. E eu perguntando, mãe, como é que um papel consegue controlar um ser humano? Será que a mente dele é boa? Será que o ser humano é bom mesmo? Se um papel controla ele, imagine outro ser humano. Será que não tem uma potência de controlar ele? Satanás, ele é um espírito. Não é espírito? Um espírito. Ele é um espírito. E a ferramenta que ele usa é o ser humano. É o ser humano. É o ser humano. Porque ele é um espírito, ele não consegue se mover, mas ele consegue se mover dentro do ser humano.
Usando pessoas para Não, lhe dar usando- oportunidade, para Isso. lhe influenciar. E influenciar. Então, às vezes, eu fiz até uma canção que antes do melhor de Deus vem um bom mascarado. Essa é uma composição minha. Antes do melhor de Deus vem um bom mascarado. Sempre vem um bom dizendo que vai ser bom para a tua vida. Mas se a gente não tiver determinado e focado no céu, aquele bom consegue enganar o melhor. Pessoa pensando Não. que é algo bom, algo de É algo Deus, de e na Deus, na verdade é o verdade- inimigo ali por detrás, arquitetando trás. tudo. O que ele veio para Jesus? Ele sabia que Jesus, o próprio Espírito de Deus, conduziu Jesus Ao deserto. ao deserto para ser o quê? Atentado pelo diabo. Aquele dali era o caminho da promessa de Jesus. Jesus venceu. Né? Não, Jesus venceu. Mas teve que passar por aquele caminho. Teve que passar e o inimigo tentou de várias formas. Tentou. E como que ele tentou? As fraquezas. É verdade. As fraquezas. Ele sabe. Ele fica rodeando, tentando caçar a tua fraqueza. Cantor Elisiel, aí como que você entregou a vida para Cristo? Teve alguém que te evangelizou? Teve alguém que foi pregar para ti? Com certeza, eu vou perguntar algo aqui para você, talvez isso Sim. deve ter acontecido, porque aqui em Canaã a gente sempre vê algumas pessoas evangelizando nos bares, de noite, de Sim. madrugada. Com certeza nessas festas por aí, pessoas, você viu pessoas pregando e talvez até pro senhor mesmo, né? Sim, ixi, demais. Inclusive eu estava cantando num barzinho chamado Conveniência, sertanejo aqui em Canaã. E quando eu estava lá fora cantando, ele chegou, um rapaz moreno. Eu queria ver esse rapaz hoje. Tomara que essa gravação chegue até ele. Nunca mais vi ele. Mas ele me olhou da pracinha, daquela praça. Ali em frente à Eletrosite. Eu lá no bar, no meio da multidão. E ele olhando e apontando o dedo pra mim, de longe, de longe. E ele fez assim, vem aqui. Fez um sinal pra mim, até lá. Aquele homem não saiu enquanto eu não fui lá. Quando eu chego perto desse homem lá, me deu uma curiosidade. Saber o que ele queria, né? Cheguei perto dele e falou assim, ei, varão, diz o Senhor para a tua vida. E eu passei um monte de processo para me te entregar esse recado. Eu vim de São Paulo para te dizer que o teu tempo está acabando daí. Glória a Jesus. Tu não vai durar nem uma semana. Nem uma semana. Quando a revelação é de Deus, acontece. E a revelação de Deus, ela tem data determinada. Deus é Deus. Não, ele não foi uma semana. E uma semana batida. Glória a Jesus. Eu estava cantando num evento particular. Eu e outro cantor Felipe Marinho. Não sei se eu ouvi falar nele. Que hoje também serve a Também Jesus. serve a Jesus. Eu ganhei ele para Jesus também. Glória a Jesus. Coloquei ele lá no mundo e ganhei ele para Jesus. É outra história, é outro testemunho. Mas aqui o meu caso. E chegou e ele estava tocando junto com ele num aniversário particular. E quando eu pego no microfone e começo a cantar a minha vez, eu começo a suar. E aquela angústia assim dentro de mim. E eu, não, Felipe, segura esse microfone aqui, segura esse violão. Eu vou bem ali em casa. E quando eu chego, eu morava só nessa época. Aí quando eu chego lá na minha casa, antes de chegar na minha casa, aí eu falei pra minha mãe, eu fui lá na casa da minha mãe. E eu encontro um jovem chamado Luan. Não sei se eu conheço Conheço Luan. demais. Luan, eu me admiro muito do Luan. Um ótimo pregador. E ali ele estava, eu não conhecia ele. Falei, ei, jovem, tu pode orar pela minha vida? Eu falei, eu posso. Então pode orar ali na minha casa. E ele foi comigo. Quando eu fui entrando na porta de casa, antes dele entrar, ele já me viu de joelho. Falei assim, hoje eu determino a minha vida a Jesus. Ora por mim. Quando ele ora, ele começa... quando ele está orando por mim, eu vejo como se fosse um redemoinho. Isso daqui é inacreditável. É difícil eu contar para uma pessoa e ela acreditar.
Mas eu vi e isso aconteceu comigo. Eu vi um redemoinho assim ao meu redor, um redemoinho branco. E eu não conseguia ver mais o Luan. Parece que era uma visão assim que eu via só algo branco. Meu pastor estava tão carregado de alguma coisa pesada que quando aquele redemoinho parou, eu vi o Luan falando em mistério e rodando ali dentro da minha casa. E eu olhando para ele assim, o que ele tá fazendo? O que ele tá orando? Ele falando nessa língua. Eu não entendia. E aí eu falei, tô me sentindo tão bem. Tão bem. Ali eu tinha decidido a minha vida. Glória a Jesus. Eu decidi. Eu falei, a partir do dia que Deus usou o profeta, logo após você já... Aí eu decidi a minha vida. E incrível que pareça, eu ainda voltei lá no estabelecimento onde eu tava tocando. E falei ainda pro cantor Felipe ainda. Ele até brincou comigo lá. Não dura nem uma semana. Falei assim, rapaz, eu aceitei Jesus, ó. Aí é aquela questão, voltou lá, mas já voltou com o coração em chamas, já transformado. Já transformado. E eu lembrei aí da história de Naamã. Quando Naamã sai da terra dele, né? Sim. Adorava outros deuses, mas quando vai agora que é curado, ele volta, ele disse, meu Senhor, eu vou voltar lá, vou me prostrar, se não me foge, ele disse, vou me prostrar diante de Deus lá, mas o Senhor sabe a quem o meu coração agora está disponível, sim, né? E é mais ou menos por aí. E então foi isso que aconteceu na sua vida, né? Sim, foi isso que aconteceu. Voltou, mas já voltou... Não, com aquele fervor no coração mesmo. Glória ao nome de Jesus. Deus é maravilhoso. Glória ao nome de Jesus. Aí, cantor Eliseu Levita, aí o senhor tá com mais ou menos já na caminhada com Cristo. Eu tô 6 anos. 6 anos, glória a Deus. 6 anos. Glória a Deus. O que você tem o senhor tem praticado, né, nos dia a dia para se manter firme? Porque eu sei que nós como cristãos é uma batalha. Sim. É uma batalha, a carne quer reinar, a carne quer... A carne puxa para fazer aquilo que vai contra a vontade de Deus. O que você tem feito no decorrer dessa caminhada para estar firme até hoje e continuar, né? Até o dia que o Senhor lhe chamar. Olha, meu pastor, essa é uma pergunta forte. É uma pergunta forte para todo cristão. A persistência. Permanecer na presença do Senhor. Inclusive, pode até parecer heresia, mas me perdoe que isso daqui não é heresia. Eu falo que, assim, eu não sou crente de verdade ainda. Por que, Elisiel? O que é isso? Para não parecer que tu não é crente, o que é isso? Não, por que eu falo isso? Sabe por que eu falo isso? É porque não determina o nosso começo, o nosso meio. Termina o nosso fim. Determina o nosso fim. Eu só vou saber que eu fui firme com Deus quando eu ver o meu fim na presença. Já eu fechando meus olhos. É esse que é o que sempre que deixa na minha cabeça. Esse é o meu foco. É o meu caminho. Pelas bênçãos que o Senhor me entrega. Hoje, Deus está me entregando muitas bênçãos. Mas eu tive que passar por um processo de 1 ano em base de oração, em jejum. A minha carne reinava, meu pastor. Eu vivia no meio mundano. Isso foi e é o que continua lhe dando força para perseverar, né? Me lhe dando força. Aí é que está o ponto, irmão Elisiel, porque algumas pessoas até querem, né, vir para a presença de Deus e até vêm, mas a verdade é como o senhor está falando, se não tiver uma base de oração, de jejum, de consagração, não dá para vencer. Não se firma, não dá para vencer. Não se firma, não vence, não. Não vence, não. Eu fiz uma canção que se chama A Briga de Carne e Espírito. A briga, a carne e o espírito, ela fica lutando. Lutando. Para quem vai ganhar. E a verdade é que aquele que é mais alimentado é que vai vencer. O mais alimentado. A palavra de Deus fala que o pecado, ele entra pelos nossos olhares. Se os nossos olhares não olhar, a gente não consegue pecar. Eu vi o testemunho do Cleito, aquele cantor Cleito, né? Cleito Queiroz? Cleito Queiroz. Eu achei muito bonito aquele testemunho. Ele falou assim que a minha visão, eu só quero abrir no céu para me olhar o rei. Porque se eu abrir aqui, eu posso me desviar. É a cobiça, né? Não, a cobiça. A cobiça, ele tá no meio da fama.
Quantos não foram para a fama? Quantos Deus não entregou? É uma coisa que eu tenho medo, meu pastor. Eu digo isso para o senhor. Eu falo aqui como ser humano. É verdade. Como ser humano e se analisar. Eu não gosto de me analisar só no dia da Santa Ceia. Eu me analiso todos os dias. E se for possível, eu quero me reconciliar toda noite. Só para dizer que eu quero estar firme com Deus. É isso que é o meu caminho. E a minha decisão. E eu coloquei nas mãos do Senhor os meus pés, Ele que conduz. Se hoje eu estou aqui hoje, é porque Deus está me conduzindo para vir aqui conversar com o Senhor. Glória a Deus. Então, no decorrer dessa caminhada, o Senhor tem cada dia mais aí, né, se fortalecido, Sim. Meditação da palavra, Meditação. congregando, orando, jejuando, orando. porque se não for assim, não Não, vence. não vence, não. Vence, não. Teve altares que eu subi demais. Eu fui em muitos lugares. Jamais que eu ia pensar. Olha, teve lugar que tinha gente que pensa, né? Eu gosto daquela música. Ninguém imagina que a gente passa. Ninguém imagina que... Só sabe dizer pelas fotos, né? Muita gente começa a analisar. Mas não vê os bastidores. Não vê os bastidores. Quem vê a sua foto bonita ali, o senhor num ambiente chique, legal. Mas não sabe o que a pessoa já passou, né? Pra estar ali. Pra estar ali. É isso que é o processo. A pessoa tem que entender o começo. Entender a história da pessoa. Nesse tempo dessa caminhada, cantor Elisiel, Sim. já passou para a sua cabeça assim, desistir? Já passa direto. Passa direto. Quem é uma pessoa que não fala, não quer desistir. Mas só que tem algo forte, meu pastor. Tem algo que queima por dentro, né? Não, tem algo que queima por dentro. Que é um amigo mais precioso que a gente tem. Um amigo Espírito Santo. E na hora que a gente pensa em desistir, ele tá ali consolando a gente. E eu falando, não, meu filho, tu quer me perder mesmo. Tu quer perder essa graça. Quer perder essa presença. Eu lembro de Davi ali, ele falando, Senhor, me tira tudo. Só não me tira a presença. É verdade. Se um crente de verdade entender que se ele tiver a presença, ele tem tudo na terra. Nas mãos dele, meu pastor. E a verdade é que a presença ela atrai e traz aquilo que a gente necessita, né? Dos bens materiais, coisas do cotidiano da vida. Tudo que o senhor precisar, Deus, se uma pessoa focar verdadeiramente no Espírito Santo de Deus, automaticamente o Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa, ela atrai tudo que é bom. Glória a Deus. E tudo que ela almeja no coração dela, porque Deus sabe. É verdade. O que a gente almeja no nosso coração. Falando sobre isso, eu me lembro aqui, de Obed-Edom. A Bíblia diz que a arca passou 3 meses na casa de Obed-Edom. Precisou 3 meses só, né? E a casa de Obed-Edom foi abençoada. A arca, irmãos, você que está nos assistindo, compreende ao estudar a Bíblia que a arca era um dos símbolos mais preciosos em Israel. Ela representava a presença de Deus. Então a arca chega na casa de Obed-Edom. Obed-Edom é abençoado. Então é por isso que nós estamos falando que a presença, quando o ser humano ele tem a presença de Deus, ele tem Cristo, ele tem Deus na sua vida, ele tem a presença vai trazer aquilo que ele necessita no cotidiano da vida. Você que está nos assistindo aqui, e você que está servindo a Deus, já quero falar para você, faça de tudo para você não perder a presença. Conforme o cantor Elisiel já falou aqui, Davi ele chegou a falar isso. Retire tudo de mim, mas não me tire de mim a tua presença. Porque Davi entendeu o que ele tinha de melhor era a presença. Você que está nos assistindo agora, lute cada dia mais, se esforce, renuncie, pague o preço para você não perder a presença. E talvez você que está nos assistindo é alguém que um dia esteve vivendo na presença e hoje se encontra afastado. Volte enquanto ainda há tempo. Verdade. Porque esse vazio, ele só é preenchido pela presença de Deus. Louvado seja o nome do eterno Deus. E, cantor Elisiel, a verdade é que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós seremos tentados, né? Vamos ser. E
tentados a querer parar, a querer desistir, a abandonar o ministério que o Senhor nos deu para nós. Tudo mas a presença que nos faz caminhar. O que o senhor estava falando, eu tinha até de Obed-edom, né? Eu gosto dessa passagem. Você não sabe tanto que eu gosto dessa passagem de Obed-edom. Só que o que falou comigo esses dias foi que Deus falou a Moisés, dirigindo, dizendo, Êxodo 31, verso 1 em diante, fala que Deus escolheu, lá era, cadê aqui, Bezaliel, né? O senhor falou da arca. Isso. Arca da Aliança. Tem muitas pessoas que não entendem o que é a presença de Deus. Eu quero explicar aqui rapidinho, através desse versículo aqui. Que Deus falou a Moisés, escolheu Bezaliel ali para dizer que Deus estava ungindo as mãos dele. E tem pessoas que é ungida por Deus e faz a diferença com suas próprias mãos. Não precisa, não está cantando, não está pregando, mas faz a diferença. Aqui, ó, um podcast desse. Tem muita gente que não dá valor para isso. Mas isso daqui leva a palavra do Senhor para muitas pessoas e alcança pessoas ligeiras. Alcança as pessoas mais rápido. Quantas pessoas o Senhor já alcançou com essas mensagens? Testemunho de alguém. Quem sabe alguém está tentando entrar em contato com o Senhor para dizer que, olha, eu me converti através de escutando aquele podcast, mais conhecimento bíblico. Então, eu quero lhe dizer para você que está do outro lado, talvez Deus ungiu as suas mãos. Te escolheu, mas você está no lugar errado. Às vezes você fica batendo na porta porque eu não sou abençoado, porque que nada dá certo. É porque você tem um chamado de Deus. Não abraçou o chamado. Não, e não abraçou o chamado. Enquanto você não abraçar o seu chamado, você vai ver que as portas ainda vai continuar fechadas. Era assim que era comigo. Falava, Senhor, e nada acontece com a minha vida. Nada mudava. Nada muda. Sempre eu vou ficar nessa. Não, Senhor, me ajuda. Eu orava, meu pastor. Eu mesmo no mundo eu orava. Eu orava, mas decide. Agora, eu fiz uma oração que Deus fez limpa na minha vida. Qual foi essa oração? E a oração correta é pedir para que Deus faça a vontade dele nas nossas vidas. É verdade. Não existe outra melhor oração do que essa. É pedindo para Deus fazer a vontade dele na minha vida e na sua vida. É que assim a gente vamos entender o processo de Deus. Porque Deus vai te tirar aquilo que tu gosta. Porque às vezes Deus vai te tirar até as pessoas que a gente ama na terra. Para entender o que é se aproximar de Deus. Eu passei por dor de perca. Eu perdi entes queridos. Perdi um tio meu que era muito querido. E ele estava no mundo ainda. E eu ganhei ele para Jesus antes de ele ir para o céu. Ganhei. Ele chorou nos meus pés. Ele veio de São Luís só para aceitar Jesus aqui e morreu. No meio da pandemia. E eu acreditei, eu não aceitei aquela doença dessa pandemia sobre a minha vida. Eu não aceitei. Eu determinei e lancei a palavra para a minha vida. Salomão fala que é 3 coisas que não voltam, né? É uma flecha de um arqueiro já lançada. É uma oportunidade e uma palavra lançada. Se a gente lançar a palavra convicto, ela acontece. É uma coisa que tem poder, meu pastor. E é uma coisa que tem me ajudado. É a palavra. Entra o crer também, entra a fé, né? Entra o crer, a fé. A fé. Ixi, é uma coisa que eu gosto de usar a minha fé. Gosto muito de utilizar a minha fé. Glória é bom para o nosso dia a dia utilizar a nossa fé. Glória a Deus. O cristão ele caminha por fé, né? Não caminha. Caminha por fé e além disso tem que crer, né? Tem que crer. Muitas vezes tem pessoas que profetizam, mas não crê. Não. Eu até esse testemunho porque eu profetizei na minha própria vida. E aconteceu esses dias. Glória a Deus. Eu e a minha esposa, né?
teve um acidente, chegando na casa da minha sogra, e um homem bateu na gente de moto. E eu tinha essa moto. Essa Pop, era uma Popzinha. Eu andava de pé antes de ter ela. Mas é um testemunho forte que eu vou chegar até onde eu quero chegar. Pode deixar Deus lhe usar aí. Minha irmã era evangélica e hoje ela voltou aos caminhos do Senhor de novo. Ela passou um processo e hoje ela está nos caminhos do Senhor e Deus está abençoando ela de novo. Mas teve processo que ela se desviou. Mas quando ela não estava desviada, eu estava no secular. E depois eu me converti. E ela começou a ir para a campanha. E eu não entendia esse negócio, a campanha, não entendia o que era campanha nessa época. E eu na cozinha, mas eu ouvi uma voz falando no meu ouvido: entrega a tua moto. Eu, pra que entregar minha moto? Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu ouvi essa palavra. De noite. Quando foi de manhã, eu na casa da minha mãe, tomando café, e ela abre a porta assim, ó. Pois eu ouvia nitidamente a voz de Deus falando comigo: entrega a tua moto para a tua irmã. Meu pastor, naquele exato momento, ela sentou na minha frente, minha mãe assim, e eu tomando café, eu botei a xícara na mesa. E eu fiquei olhando para ela. Eu não sabia o que falar. E ali ela, sentada de frente com a gente, falando com a minha mãe, eu fui no quarto. Quando eu fui no quarto, eu saí com o documento da moto e a chave na mão. E eu cheguei perto dela. Quando eu cheguei perto dela, eu abri a mão dela. Toma, segurei. Ela, que foi? Perguntando o que foi. Segura. Essa moto aqui é tua agora. Deus mandou te entregar. Aí ela chorou. Ela chorou porque ela falou assim, olha, e me abraçando e chorando, e falou assim: a pastora tinha falado para mim que eu ia ganhar uma moto, mas não sabia de quem. E ganhou de mim. E aquela moto, meu pastor, era a única que eu tinha. Incrível que pareça, né? Eu era a única e eu fiquei de pé. E pedi a moto emprestada para ela, botava gasolina e tudo. Para ela, que eu pedi conforme eu estava pedindo para outra pessoa. É dela. Obedeceu a voz do Não, Senhor. eu obedeci. Passei uns dois anos sem moto. É Deus. Não, é é Deus. Deus. Eu acreditei. O senhor falando aí, eu me lembrei de um testemunho que o pastor Júnior Trovão falou. Ele disse que tinha um casal de missionário, e ele disse que sempre esses irmãos iam lá para casa dele para tirar período de oração, né? E ele disse que começava a orar 12 horas da noite e orava até 3 horas da manhã. Ele disse que quando foi um dia, Deus falou com a esposa dele. Ele disse que estava juntando dinheiro para comprar um apartamento. E ele disse que Deus falou com a mulher dele e disse que a mulher dele foi e falou para ele, só, Deus mandou nós comprar um carro para fulano de tal. Aí ele disse, não. Ele disse que naquela hora, disse, não, tá errado. Ele disse, então, se Deus falou, esse mesmo Deus vai ter que falar comigo. Vai ter que falar. Ele vai ter que falar comigo. E ele disse que orando, quando foi um dia, Deus, se não me falha a memória, no testemunho ele conta, que Deus usou um vaso para ele, para fazer aquilo que ele já tinha ordenado por intermédio que a mulher dele estava falando, que era dar o carro. E ele disse que foi na concessionária a partir daquele dia, comprou o carro e deram para os missionários que ia lá orar com ele. Sim. E ele conta no testemunho, irmãos, você que está nos assistindo agora, que ele pegou e comprou, tirou aquele dinheiro que ele estava juntando e ele disse, o senhor está mandando, o senhor falou para minha esposa, falou comigo, e ele disse então, que pegou e fez aquilo dali. E passando-se algum tempo, Deus foi e abençoou ele, usou alguém para dar um apartamento para ele. É o incrível que parece que eu vou contar aqui agora para o senhor. E eu casei nesse meu tempo e eu fiquei 1 ano ainda sem transporte alguém. E tava difícil para mim, que eu não sabia se eu trabalhava, meu Deus. E eu orando, Senhor, me tira desse. Aí de repente eu cheguei do trabalho, 12:00. Aí a minha esposa me pediu para eu comprar um óleo e um açúcar.
Aí eu já cheguei cansado. Eu, rapaz, me dá aí, eu vou lá. E o comércio era distante, assim, da nossa casa. Aí eu fui no comércio, com a cabeça já de ida e vinda, com aquela com focada aqui, toda hora pedindo transporte para Deus. E o sol quente. Aí eu, rapaz, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu só trouxe só o óleo e açúcar. Esqueceu. Eu esqueci, meu pastor. Eu tive que voltar. Eu não acredito. Eu até fiquei sorrindo. Não, tu não sabe como é que tá a minha cabeça. Aí eu sorri. Mas quando no meu tempo eu paro de frente a um barzinho que tinha na esquina lá, eu paro e olho pro céu, ó, no meio do sol quente. Quase não deu conta de olhar por causa do sol quente. Aí eu falei, Senhor, se o Senhor vê um pinguinho de graça na minha vida, me entrega. Eu que tava querendo um carro, mas uma moto vai me ajudar hoje. Me entregue, Senhor. Não é pra luxúria. Não é por precisão. Necessidade, né? Necessidade. Meu pastor, olha, me arrepio todinho aqui. Por incrível que pareça, aquela minha oração ali, nunca fiz outra oração igual aquela. Eu acredito que Deus me respondeu, foi na tarde. Quando eu vejo um empresário me liga. Que hoje ele se tornou amigo meu, ele me liga. Aí eu, por fé, porque a gente tem que fazer fé. E a minha irmã tinha acabado aquela moto. Acabou toda mesmo. Ela se desviou e acabou. Quando você deu pra ela, tava na presença de Cristo. Tava na Cristo. presença de Deus e a moto tava nova. Ela, Aí depois se afastou se afastou, acabou a moto. E a moto ficou só o quadro. Pois eu peguei aquele quadro. Depois que eu fiz a oração, eu peguei aquele quadro. Fui na casa dela, peguei o quadro da moto e botei na oficina. Meu pastor, a moto deu R$6.000 pra arrumar. E de onde que eu ia tirar esse dinheiro? Aí quando foi umas 6 horas da tarde, o empresário me liga. Eu já tinha falado com ele assim que eu tinha uma moto já. De onde que eu tenho? Não, agora só preciso de tirar. Tinha mas só o quadro. Mas só o quadro. E era que você tinha dado pra sua irmã. Foi, E agora você pegou pra reformar. Peguei pra reformar, ela não queria mais, eu peguei. Eu posso levar pra mim? Ela me deu e tudo, pronto, eu peguei. Coloquei lá pra reformar. Quem disse que eu tinha dinheiro pra tirar ela? Só coloquei. Pela fé. Pela fé, meu pastor. Quando eu coloquei, foi 6 horas da tarde. Fiz aquela oração. Pois o homem falou assim, bora lá. E pagou à vista. E a moto saiu, me deu. Saí de pé e voltei no transporte. Oh, aleluia. O que eu digo, né? Que servir a Deus. Mas eu fiz 2 coisas em conjunto, a fé e a obra. Que foi de eu ter pegado aquele quadro, acreditar. Porque todo mundo, teve muitas pessoas que falaram pra mim, rapaz, por que tu não comprou uma moto logo nova? Um valor desse tu quis arrumar? Não, porque eu tava acreditando que Deus ia me entregar daquele jeito. E Deus providenciou. Não, e Deus providenciou conforme o seu foco. E o Senhor não desviou o seu foco, vai vir muitas pessoas. E se a gente não tiver focado em Deus, vai vir muito. E através daqui dali, né, cantor Elisiel? Deus estava até mostrando para você também que quando a pessoa clama, entrega nas mãos dele, ele faz coisas maravilhosas. Sim. Porque para fazer isso é só Deus movendo o coração da pessoa. Só Deus, meu pastor. Só Deus. Só Deus para fazer isso. Então você que está nos assistindo aqui, irmãos, comente aí. Você que já tem vivido milagres. Milagre. Você que já tem vivido milagres, né? E nós estamos falando aqui, cantor Elisiel, algumas pessoas não acreditam. Não. Mas tudo bem se você não acredita. Mas o que nós estamos falando aqui é de um Deus verdadeiro, de um Deus tremendo, de um Deus que faz coisas que nós nem imaginamos. Verdade. Ele vai muito mais além do que pensamos e imaginamos. Deus é tão maravilhoso que quando você está clamando a Ele alguma coisa, pedindo alguma coisa, Deus vai lá e faz melhor ainda. E, inclusive, meu pastor, eu tinha orado para Deus no ano que eu me converti. Eu subi aquele monte. Meu pastor subia de madrugada, era de manhã, de tarde, meio-dia. Orando, buscando, e o coração aquebrantado. E eu queria que alguém era usado para mim. Olha, Elisiel, tu vai ser abençoado. Tudo. Olha como é que é o ser humano.
Mas quando eu chegava lá, Deus só usava pessoas para me repreender. Só para me repreender. E hoje eu entendo, sabe o que era aquilo? Bem-aventurado é um varão que recebe a repreensão do Senhor. Eu recebia e ficava calado, mas chegava em casa e eu murmurava. Se tem uma coisa que atrasou muito a minha vida foi a murmuração. Mas hoje eu soube controlar isso na minha vida. E agora também porque sempre no início da caminhada, né, Eliseu, muitas das vezes a gente faz muitas coisas que a gente não tem o entendimento da palavra, né, tá caminhando ainda, né, mas que diante de Deus, a gente, como o caso da murmuração, é errado, a Bíblia, e isso impede. A Bíblia diz, eu acho que é em Filipenses 2,14, que nós devemos fazer tudo sem contenda e sem murmuração. Sem murmuração. Sem contenda. Tem vida de pessoas, irmãos, você está nos assistindo, tem pessoas que a vida dele não muda porque ele murmura muito mais do que agradece. Se eu não me foge da memória, eu vi um certo professor do original, ele dizendo que a palavra murmurar ali, murmuração, ela traz a ideia de embaraço. Então, o que a gente compreende? Que tem pessoas que murmuram tanto e a vida é embaraçada, nada muda. Então, é começar a agradecer mais pelo que tem, pelo que o Senhor permitiu em sua vida e deixa Deus trabalhar. O senhor tinha falado antes, né, de profeta que é difícil de profetizar para si próprio. Eu olhando a minha geladeira, mas eu profetizei dentro da minha geladeira também. Eu tenho esses costumes, eu sou doido, pastor. Hoje crente é assim mesmo. Profetizo na minha vida, eu boto a mão na minha cabeça, Senhor, eu profetizo hoje, que benção na minha vida, Senhor, eu estou atribulado hoje. Me abençoa aqui, meu Deus. Essa tribulação que eu hoje mesmo dentro do carro, hoje eu vim orando a Deus, pedindo, Senhor, hoje eu estou angustiado, o que é isso? Eu sirvo ao Senhor, tira essa angústia dentro de mim. Quando eu vim, antes de vir para cá, aí eu me senti melhor, pastor, orando na minha cabeça. Glória a Deus. Aí dessa moto, esse testemunho da moto, talvez esse meio termo, e eu sofri um acidente, minha esposa, já tem 1 ano atrás. Depois que tirou da oficina, que o rapaz abençoou, aí aconteceu o acidente? Não, já é depois. A minha esposa, nós teve uma gravidez e durante 3 meses ela perdeu. E dali me abalou. Eu queria ter muito um filho. E agora passou 1 ano. 1 ano, inclusive, hoje eu descobri que a minha esposa vai ter uma menina. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje a gente começou a postar. Vai ser papai, no nome de Jesus. Não, vou ser pai, já sou pai, em nome de Jesus. Já é, em nome de Jesus. E Deus me entregou esse presente. E um presente que Deus me entregou. E quando aconteceu esse acidente agora, estava nessa pop. Eu já olhando e já em cima da pop, Senhor, não desmerecendo o que eu tenho. Falei desse jeito, meu pastor. Aconteceu esse acidente com a minha esposa, ela ficou traumatizada porque ela caiu de costas. E 1 semana depois eu descobri que ela estava grávida. Ela caiu no chão de costas, assim, bateu o quadril. Não conseguia se levantar. E eu caí por cima do meu braço. Esse daqui eu não consigo pegar. Hoje eu tô melhor um pouquinho. Eu fiz uma fisioterapia, tô fazendo todo dia em casa. E eu não consigo pegar peso nessa mão esquerda. Hoje eu ainda uso uma proteção. Aí eu vi esse acidente, eu olhei pra ela, sentindo tanta dor no hospital. A moto esbagaçou. Entortou o guidão. Olha, inclusive o cara veio bêbado, na contramão, sem capacete, numa moto maior. E eu fui entrando. E ele bateu. Ele não caiu. Mas eu caí. E uma coisa que eu sempre falo, a gente tem que saber se controlar. É algo que é difícil. O homem, a pior guerra que ele tem é consigo próprio. A pior guerra. Se a gente não manter, nesse momento,
manter o equilíbrio. o equilíbrio, você perde a benção. Perde. E se não vigiar, perde até a vida. Perde a vida, perde tudo. Tudo. Principalmente no trânsito, né? A gente tem visto aí muitas coisas acontecem, muitas imprudências. E a pessoa ali, muitas das vezes, que isso é do homem, o homem fica irado muitas das vezes, mas se ele não manter o equilíbrio, ele briga e alguns até se mata, né? Aí, nesse exato momento, quando aconteceu esse acidente, eu olhei pra ele. Aí ele queria vir, meu pastor. Meu pastor. Aí eu, não, rapaz, o que é isso? Aí eu olhei pra minha esposa, eu olhei pra ele, mas não tinha falado nada. Eu vi a moto no chão, aí eu corri pra minha esposa, peguei ela. Os vizinhos lá pegaram uma cadeira e ela gritando, eu botei ela sentada na cadeira. E eu virei, eu olhei pra ele, rapaz, ainda bem que foi nós. Porque do jeito que tu tá, tu batesse a cabeça e morresse agora, tu ia pro inferno. Eu acho que essa palavra, naquele homem foi embora. Ainda bem que foi nós que nós somos crentes. Se nós morresse aqui, eu já sei o caminho que eu ia. Mas e a tua vida? Do jeito que tu tá. Bêbado. Rapaz, ele ficou pensativo, ele ficou passando a mão na cabeça. Eu acho que aquele cara se converteu só com essa palavra. Eu deixei lá e eu fui embora, pastor. Aí é onde a gente vê também a diferença A do cristão, né? no cristão. Se equilibrou, Não, manteve o equilíbrio e ainda foi eu evangelizar. Segurei, e eu evangelizei ele, não sei como foi que eu dei conta. Deu uma palavra que é evangelismo. Não, é um evangelismo mesmo, de verdade. E quando eu cheguei no hospital, eu saí do hospital com a minha esposa, ela com a dor ainda, tomou o medicamento, pegou e deitou, aí eu conversei com ela e ela dormiu. E eu fui orar, eu pedindo a Deus, Senhor. Agora até eu fiquei com medo de andar de moto, mas eu não vou mostrar fraqueza para ela. Se eu mostrar fraqueza e dizer que eu tô com medo até de andar de moto, vai ser difícil de construir alguma coisa. Mas, Senhor, não desmerecendo o que eu já tenho, que é essa moto que o Senhor me entregou. Por favor, meu Deus, eu falando isso, ó. Não quero desmerecer para o Senhor me tomar ela, mas eu quero um transporte, um carro. Me entregue, Senhor. Meu pastor, esse Deus é maravilhoso. E hoje eu vim nesse carro aqui. Glória a Deus. Deus me entregou um carro. Me entregou um carro, uma benção. Deus me entregou uma benção e eu comprei o carro à vista. Glória a Deus. À vista, que eu não sabia de onde eu ia tirar um dinheiro daquele. E para quem vive da fé, tem muita gente que pensa que hoje, já com carro, cantando para todo lado, o cara tá rico. Não, mas hoje eu vivo da fé. Nunca cobrei nas minhas agendas. E nunca vou cobrar. Nunca cobrei. Toda pessoa que me liga pergunta, ei, quanto é que é? Eu falei assim, eu não coloco preço, não. Mas Deus tem abençoado, não, né? Deus tem me abençoado. Teve lugar que eu já saí com o meu recurso próprio. Meu pastor Deus falou comigo para mim ir pro gelado orar. Só isso. Gelado. Eu, no começo do meu casamento. Aí eu falei pra minha esposa, ela entendeu. Por isso que é bom casar com alguma pessoa que entende o propósito. Entende o propósito. E se não entender o propósito... Você que está nos assistindo aí, que está querendo casar, que está preparando para casar, já fica aí a dica. Entenda. Você tem que casar com uma pessoa que vai entender o ministério, o propósito. Assim como você entende dela também. Isso mesmo. E eu decidi, eu falei pra ela, eu falei assim, eu vou ter que ir, eu não tenho nem dinheiro, eu pedi um dinheiro emprestado. Pra mim, 250 emprestado. Saí daqui 5 horas da manhã de Canaã e cheguei 5 horas da tarde. Que é 6 horas, tem como umas coisinhas assim, 6 horas. Pensava que ia pegar uma van, mas não, era um pau de arara. Fui de pau de arara daqui até lá. Até lá no gelado. E a poeira vindo. E eu olhando de manhã frio, de tarde calor e a poeira zona. Aí quando eu chego lá, eu dormi numa fazenda lá, na rede, lá na área da fazenda. De manhã cedo eu me levanto. Aí o rapaz, quer saber? Eu vou sair orando aqui nessas fazendas. Saí orando, meu pastor, nessas fazendas. Quando eu voltava lá pra fazenda onde eu voltava com carne de porco.
Eu vou estar com umas coisas que o povo me abençoava lá. Deus me usava na terra ali, ó. E eu passei uma semana lá. No mês do meu aniversário. Até minha esposa mandou um dinheiro pra uma pessoa que ela conhecia lá e eles cantaram parabéns pra mim. Pra ver, a minha esposa fez isso daqui. Ela ligou pra lá e mandou o dinheiro, fizeram um bolo pra mim lá. E ela comemorou aqui e eu lá. Quando eu cantei nas agendas lá, quando eu voltei com 1.500. Deus abençoou. Não, Deus abençoou. Voltei com 1.500. Esse é o Deus que, quando ele chama a gente, ele se responsabiliza. Sim. Só que é interessante. Nós conversando aqui, eu tenho observado que sempre, quando o Senhor falou com o Senhor, você sempre está aí procurando fazer aquilo que o Senhor... Porque isso é importante, cantor Elisel. Porque tem pessoas, irmãos, que Deus está falando, ele está sentindo que é de Deus, está tendo confirmação, mas ele não e aí muitas das vezes ele não faz. Por isso que há uma diferença entre Jó e Abraão. Eu falo que quem poderia ser o pai da fé era Jó, né? Pela luta que ele passou. E a Bíblia fala que era um homem íntegro, puro e que se desviava do mal. E Abraão não. Abraão ainda foi desobediente. É verdade. Abraão ainda desviou o caminho ainda que Deus tinha falado com ele. Aí por que Deus chamou Abraão de pai da fé? Uma coisa que me chamou a atenção ali, que eu fiquei impressionado. Por que isso? Deus chamou a atenção. Eu vou ter que procurar, que isso daqui tá me batendo na cabeça. É porque Abraão, ele escutou de primeira e fez. Ele não esperou Deus falar com ele segunda vez. Tem gente que quer que Deus fale com ele a primeira, segunda, terceira, para poder ir. Não, ele já sabia que era Deus. Que espírito é esse que está na tua vida? Que você não sabe se é Deus. E está pedindo a decisão todo o tempo. Deus faz em sinais? Sim, Deus faz. Deus faz até para a gente fazer prova dele. Porque na Terra existe pessoas que são dessa característica. Verdade. De ficar perguntando, de querer, só vai fazer se ela vê mesmo, igual Tomé. E Abraão não, ele fez. Quando Deus falou para ele, Abraão, pega teu filho e mata. Aí ali eu falei que era fé. Aí é ter fé. Não, aqui é fé. Porque a fé é tão grande, cantor Elisel, que ele diz assim, olha, vocês ficam aqui embaixo, que nós vamos subir um monte, mas nós voltaremos. Voltaremos? Nós voltaremos. Será que a fé? O homem tinha fé. Tinha fé. Ele disse, ficai aqui embaixo, que nós vamos subir e nós voltaremos. Voltaremos. Quando ele chega lá, incrível que pareça, ele ia matar o filho. Ele ia falar ele ia fazer o que Deus mandou ele fazer. Mas ele sabia que Deus ia trazer de volta se ele matasse. É verdade. Ele sabia, ele estava convicto que Deus ia fazer aquilo para ele. Eu vou acreditar no Deus que eu sirvo, rapaz. Se eu pedir para ele aqui, ele vai me entregar. E eu disse que ia me dar um filho. Não, ele deu. Agora ele está me pedindo, eu vou fazer. Eu vou fazer. É aí onde que entra. Não, Deus prova a gente. Deus prova e ele quer ver até onde nós vamos nossa obediência, né? Deus prova. E Deus também, ele forja a nossa fé. Ele forja a nossa fé. Deus todo dia ele tá futucando na gente para forjar a nossa fé. Para ver se a gente tem fé. Por quê? Porque para ganhar o céu tem que ter fé. Porque se não tiver fé que o Senhor vai para o céu, porque o Senhor nunca viu o céu. Ninguém, praticamente hoje... Caminhamos por fé, né? Caminhamos por fé. Cremos no Cristo por fé, né? Nunca vimos, mas temos contemplado as maravilhas dele, o que ele tem Aí feito. Paulo vem falando que bati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Por que ele fala que guardou a fé? 2 Timóteo 4, porque a fé não morre. 7. A fé ela não morre. Dentro da Bíblia tem falando que até Lázaro, depois de morto, o que Jesus fala? Depois de morto, ele tem fé em mim.
Ele acredita em mim. Porque a fé, ele tem que guardar a fé ali, porque tem que ter fé para ir para o céu. É verdade. Ele... Glória a Deus. Cantor Elisiel, nós estamos caminhando, eu acho que acredito, por quase uns 50 minutos. Aí tá assim, gostoso. bênção de Deus, tá, benção. Quase 1 hora, né? 1 hora. Então, é forte. nós vamos finalizar. E aí, quero que o senhor... Quero vir mais. Pode aí cantar aí uns 2 minutos. Canta aí uns 2 minutos aí de um hino da sua composição aí, pra gente finalizar. Seja a voz e não eco. Seja a voz e não eco foi um testemunho que eu fui quando eu era auxiliar, junto com o pastor Ibanez na caravana. E eu falei assim para um pastor, tem uma vaga para mim, o pastor Luciano, que ele é cego, tem um testemunho tremendo. Falei, pastor, eu lhe ajudo a vender essas bíblias, mas tem uma vaga aí no seu carro para mim. Eu quero ir. E eu auxiliar no meio daqueles presidentes tudinho. E Deus falou no meu coração, eu dentro do carro, e eu olhando assim as paisagens, e Deus falando, seja a voz e não eco. Por que seja a voz e não eco? Por quê? Porque a voz, ela permanece. O eco não, ela sempre se afasta. Seja a voz e não eco. Vou cantar aqui. Seja a voz e não eco. Pra crescer tem que descer, pra jorrar tem que cavar, Vem vitória, atrás em luta, não desanime, que essa fornalha você vai passar. Antes do melhor de Deus vem um bom mascarado, você precisa ter visão pra te livrar da tentação. Essa daqui é uma composição que eu fiz. Glória a Deus. Antes do melhor de Deus vem um bom mascarado. Glória a Deus. E, irmãos, você que está nos assistindo, nós estamos chegando no final. Bate-papo maravilhoso. Muito obrigado. E, cantor Elisiel Levita, eu fico maravilhado com a obra que o senhor fez na sua vida. Eu conheço, né? Não tinha muita intimidade com o senhor há muito tempo, né? Assim como eu tinha com o Alisson, né? Ainda até hoje tenho. Esses dias estava aqui em casa, veio aqui em casa nos visitar, mostrar uma moto que ele tinha comprado, uma benção. E a gente tem acompanhado, né? E a gente tem visto as maravilhas do Senhor que Ele tem feito em sua vida. E eu fico muito grato. Isso é evangelho. O evangelho pega as pessoas lá do mundo, traz para sentar no meio dos príncipes, transforma, liberta. E só Deus para fazer isso. E Deus faz. Só Deus. Eu quero lhe agradecer. Obrigado, eu que agradeço, meu pastor. Quero agradecer o Senhor e a minha oração é que o Senhor continue dando força para o Senhor, continuar louvando a Ele. Amém. E que Deus lhe dê mais composições para a glória de Deus. Amém. E nós estamos juntos, meu amigo. Amém. Nós estamos juntos, viu? Obrigado, que Deus abençoe Amém. a sua vida. Muito obrigado. Glória a Deus. Vocês, obrigado. Que Deus abençoe, multiplique bênçãos sob medida na vida de cada um de vocês. Amém. Queridos, até o próximo episódio. Fique com Deus e tchau.